Qual é a técnica ideal e perfeita para a sutura da cúpula vaginal? Sempre que a gente começa uma discussão a respeito de esterectomia, surge essa pergunta. E eu queria mostrar alguns conceitos interessantes aqui para vocês. Quando a gente tem o ambiente da cirurgia minimamente invasiva e a gente tem a sutura da cúpula, a gente fez a colpotomia, a gente vai fazer a colporrafia, o que é interessante? A primeira coisa a levar em consideração é como você está utilizando os seus portais. Então, aqui se a gente tiver aqui a pelve, a cicatriz umbilical, o que eu oriento? E eu vou mostrar para vocês o porquê disso tudo. A gente tem três... Aqui tem as espinhas ilíacas anterosuperiores. Então, a gente calcula mais ou menos 2 centímetros delas para a gente fazer as nossas incisões laterais. E eu faço uma punção suprapúbica que ela fica a uma distância de 8 a 10 centímetros da cicatriz umbilical. Essa punção aqui geralmente é o tamanho do meu punho. Essa punção junto com essa vão me auxiliar na sutura. Os colegas algumas vezes me perguntam sobre as punções laterais aqui. Ao invés de colocar essa punção, colocar a punção lateral. É uma forma de fazer, só que ergonomicamente não é estratégico. Quando você entra as pinças da cirurgia minimamente invasiva laparoscópica de forma paralela, você perde a angulação das pontas. E a angulação das pontas é que fazem com que a sutura fique mais fácil. Então, para você fazer uma sutura perfeita, o que é considerar uma sutura perfeita? É uma sutura hermética, uma sutura segura, mas num tempo curto. Porque o ideal é que a gente diminua o tempo da nossa cirurgia. E muitas vezes você leva um tempo para fazer a esterectomia e um segundo tempo para fazer a colporrafia. E passa o seu procedimento a ter 2 cirurgias e não uma só pelo tempo prolongado. Então, para a gente encurtar o tempo, a triangulação dos instrumentos é que facilitam essa sutura. Então, o que eu recomendo? Que você vai ficar do lado esquerdo da paciente, certo? E você comece a sutura pelo ângulo direito da paciente. Ah, e Marcelo, eu devo fazer a sutura contínua ou sutura separada? Isso é de escolha do profissional, porque na literatura não mostra diferença estatisticamente significativa entre esses tipos de sutura. O que a gente costuma usar? São fios inabsorvíveis, ele pode ser 2, 3 zeros, ou fios escamados. São aqueles fios que têm as escamas que a gente não precisa dar pontos. Nos fios escamados a gente tem basicamente 3 tamanhos: 15 centímetros, 23 e 30 centímetros. Qual que eu devo usar, Marcelo? Qual que eu devo usar desses 3? Você pode usar qualquer um deles. Eu acredito que você vai diminuindo o tamanho do fio proporcional à sua expertise cirúrgica. O de 15 centímetros dá para você fazer uma sutura da cúpula tranquila, porque você passa o ponto, ele tem uma alça, você passa o fio dentro da alça e vem fazendo uma sutura contínua, pegando o lábio anterior, lábio posterior. No final, na hora que você termina, você volta até na metade da cúpula e corta o fio. Você não precisa dar nós. Só que você precisa empurrar e tracionar o fio para a escama fazer o fechamento hermético de todo o tecido. Então, o que eu recomendo? Eu geralmente como faço? Eu faço o primeiro nó aqui e venho pegando lábio anterior e lábio posterior. Na sutura, o que facilita a sutura é o movimento de entrada da agulha. Então, a gente vai deixar aqui nesse vídeo um link para você ver como que deveria ser a entrada da agulha no tecido. E, eu já adiantando, então você entra e sai obedecendo a angulação da agulha. Então, isso na parede anterior e depois na parede posterior. Aí, o colega, então imagina, eu estou olhando a pelve e a vagina está aberta. E eu vou começar a minha sutura. Eu, cirurgião principal, estou do lado esquerdo da paciente. E o auxílio está do lado direito. Qual que é a dica para facilitar a sua sutura? Você passa o ponto e lembra aquele trocáter da fossa ilíaca direita? O colega que está aqui te auxiliando, ele coloca uma pinça e ele traciona o fio para você nesse sentido. Isso expõe a cúpula para você.
A bexiga que cairia aqui por cima, ela vai ficar mais para trás, porque traz a cúpula para frente, anteriorizada, e você consegue ir fazendo a sutura. Então você passa o lábio anterior, lábio posterior e entrega para o colega. O colega faz a tração para você. Você passa de novo e entrega para o colega. Quando você chegar aqui no final, você faz o último laço e então pode cortar. Você precisa fazer a sutura em 2 planos? Não precisa. Se você achar que precise fazer ou queira fazer, você faz o nó aqui e volta fazendo uma sobressutura naquela que você fez e amarra no final. Se você achar que a sua paciente é uma paciente oncológica e que provavelmente vai precisar de alguma adjuvância como radioterapia na pelve, o que eu recomendo? Você deixar um clipezinho aqui e um clipe aqui, porque ele vai guiar para o radioterapeuta o local onde foi feita a cúpula e ele vai fazer uma radioterapia guiada aqui na cúpula, preservando os outros órgãos. Mas só se você fizer oncologia. Se você não fizer oncologia, esse seria, então, a maneira que eu acho mais fácil e de fazer a colporrafia, que você pode considerar ela a colporrafia de forma mais perfeita. É claro, com o tempo, a tendência sua é diminuir o tempo cirúrgico e aprimorar a sua técnica. Eu devo dar o ponto com a mão esquerda ou com a mão direita? Ergonomicamente, é mais fácil você vir com a mão esquerda. Mas se você não é canhoto, você pode simplesmente fazer com a mão direita e vai apresentando com a mão esquerda o lábio anterior e o lábio posterior. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo ajude você em diminuir o seu tempo cirúrgico. E até o próximo vídeo do canal.